Vamos lá. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 1. Amém? Vá acompanhando aqui também, se você está sem Bíblia. Todos os mandamentos que o Senhor vos ordena, que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Oremos. Pai bendito, nós louvamos o teu nome nessa noite, pelas maravilhas que o Senhor já fez aqui em nosso meio, nesse tempo da palavra, Deus, que o Senhor, pelo teu Espírito, nos dê a capacidade de entender, Deus, os teus estatutos, a tua vontade, que o Senhor se manifeste individualmente a cada um dos meus irmãos que chegou aqui, para que possam ser iluminados pelo Senhor, pela tua palavra. Nos ajuda, Deus, faz a tua obra além das nossas possibilidades, em nome de Jesus, amém. Esse texto é bem conhecido, é o fim do ministério de Moisés. Ele já tinha sido substituído nesse início de Deuteronômio. Se você olhar, você já vai ver Deus mandando ele consagrar Josué. Mas ele ainda estava vivo e Deus ainda falava com ele, e ele trazia nesse momento. O livro de Deuteronômio é uma repetição não só das leis, mas também da história toda. E aqui ele vai fazendo meio que um resumo da ópera, sabe? Dos 40 anos da saída lá do Egito até aqui, nesse momento onde eles chegaram, antes de entrar na terra de Canaã. E aqui Moisés fala o que Deus está, trazendo como mensagem para o povo. E ele começa, falando sobre tudo que eles passaram nesses 40 anos, as situações diversas que enfrentaram. Ele lembra dos mandamentos que foram dados durante todo esse tempo, das leis do Senhor que foram estabelecidas, do que tinha que ser cumprido. Você vai encontrar isso lá no livro de Levíticos, Números, você vai ver toda essa história. E aqui ele fala do que Deus fez e o propósito pelo qual ele fez essas coisas. Eles saíram do Egito com muito poder. Para vocês terem uma ideia, a nação do Egito foi praticamente destruída nesse episódio da saída dos hebreus. O faraó morreu, o exército de faraó foi dizimado, muitos primogênitos morreram. Depois de todas as manifestações, o Egito estava bem abatido, e isso criou uma fama em toda aquela região deles, do que Deus fazia por eles,
Mas eles saíram de lá cheios de poder. Os egípcios deram muito ouro e joias a eles na saída. E isso como profecia, de que Deus tinha dito que era assim que aconteceria. E aí, depois que eles saíram com grande poder, o mar se abriu, toda aquela saída lá, né? E aí eles se debateram com o quê? Com um deserto, né? Saíram do Egito com grande poder, com muita coisa acontecendo, e deram de cara com um deserto. E aí começaram a aparecer as lutas. E o deserto, ele tinha sim um propósito, e está aqui no texto, não é? O propósito, né? Está no versículo 2, né? Na segunda parte diz assim: para te humilhar e te provar. Eles saíram do Egito, mas eles precisavam ser provados. Para quê? Para saber o que estava no teu coração, para saber o que tinha no seu coração, se guardariam ou não os mandamentos do Senhor. A vida da gente é a mesma coisa, viu, irmão? Porque nós visualizamos a salvação através de uma confissão feita, às vezes no apelo, no evangelismo. Não é assim que a gente visualiza a salvação? Eita, fulano aceitou Jesus. Mas é só isso? Aceitou Jesus, está tudo certo. E às vezes, eu digo a vocês por experiência, vocês que já viram acontecer algumas vezes também, muitas vezes as confissões não são legítimas. Quantas pessoas eu conheço que aceitaram Jesus no altar de uma igreja e hoje estão no mundo? Você também deve conhecer, certamente. Não é verdade? Mas essa nossa confissão, se ela é verdadeira ou não, ela é provada pelo Senhor. Porque é nas dificuldades que a nossa fé se manifesta. É no deserto que nós sabemos quem são os verdadeiros crentes. É ou não é? É quando passa pela luta, pela dor, que eu quero ver se é crente mesmo de verdade ou se vai pular doido. Entendeu? E é isso aqui o que Deus está dizendo. E é difícil porque nós conhecemos o propósito de Deus, que é bom, que é agradável, a vontade de Deus, o amor dele. Mas é difícil você ouvir Deus dizendo que Deus levou eles 40 anos no deserto para humilhar essa nação. Eles precisavam, a prova que eles precisavam enfrentar da fé consistia em humilhação, fome, não é? Olha aí no versículo 3: deixou ter fome, passou privações, necessidades. E a vida da gente também é assim. A vida da gente também é assim. Deus salvou você, mas é necessário que você vá caminhando e dando prova da sua fé nas tribulações, nas lutas. Eles acabaram de sair do Egito num livramento tremendo das mãos de Deus e deram de cara com o deserto, né? Como eu já falei para vocês. Vocês sabem que essa história, todas as histórias do Antigo Testamento têm um referencial com a nossa vida. O Egito simbolizava a influência do mundo. O faraó era meio que um tipo de diabo, de perseguidor, né? Que escravizava eles. A libertação do Egito e o abandono era como o Egito, ele seria a imagem do que nós chamamos hoje do mundo. E a saída do Egito era como alguém que abandonou o mundo para seguir a voz do Senhor. E aqui, sabe, tem todo o paralelo com a nossa vida espiritual. Quando nós nos convertemos, quando abandonamos as coisas do mundo, a vida não vai ser só maravilha, não. Agora nós precisamos da prova da nossa fé. E essa caminhada de fé não é uma vida boazinha, onde você não tem nenhuma ausência, onde vai ser tudo mil maravilhas, não.
Então Deus é ruim. Que Deus é esse? Que pega um povo, tira do mundo para humilhar e fazer padecer necessidades, passar por provações. É porque você precisa entender, e é isso que nós nos perdemos muitas vezes, para onde o Senhor estava levando aquele povo. Amém? Às vezes nós perdemos o foco nisso, porque Deus está preparando você. A terra de Canaã, que era a promessa do Senhor, era a terra que emana leite e mel. Essa terra, ela é a figura da glória de Deus. O Senhor nos chama, Ele nos tira do mundo, Ele também nos prova. E certamente passamos por muitos desertos na nossa caminhada, não é? Mas nós não podemos perder o foco para onde o Senhor está nos levando. É para a glória. Sabe? Temos que ter isso em mente, meu irmão. As coisas que nós vamos enfrentar aqui, vamos. Mas precisamos ter alegria, porque nós estamos enfrentando todas essas coisas, porque o Senhor está nos conduzindo para a eternidade. Quantos versículos você vai encontrar que as dores desse mundo não são nada comparados à glória que há de se manifestar? É como se aqueles israelitas estivessem lá no deserto, nós estamos aqui sofrendo, passando fome no deserto, mas existe uma terra nos esperando. É só uma fase. Amém? É só uma fase. Isso daqui tudo vai passar. E nós vamos herdar a terra da promessa do Senhor. Se não pensarmos assim, meu irmão, aí está ruim. Porque aí não faz sentido tudo que nós passamos. O apóstolo Paulo, ele disse assim: se não fosse a salvação, nós seríamos, né, miseráveis. Porque depois de toda a renúncia, depois de todo sofrimento pelo nome de Cristo, se não houvesse algo maior nos aguardando. Mas ele tinha toda a certeza. Ele vê Paulo lá em 2 Timóteo, ele diz assim: a minha coroa está guardada, combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé, eu sei o que é que me aguarda, eu fiz tudo, me desgastei, doei minha vida, me rebentei todinho nesse ministério. Quantas vezes Paulo quase morreu, mas ele sabia o que é que estava esperando por ele lá no final da trajetória cristã. E nós temos que ter o olho lá, sabe? Que é para a gente não se escandalizar e nem ficar murmurando com os nossos desertos. Importa ser aprovado. Importa ser aprovado. Importa. Deus está olhando para você e como você passa por esses desertos. Nem só de pão viverá o homem. No versículo 3 ele diz assim: Deus deixou vocês terem fome e sustentou com maná. Sabe? Aqui é algo muito especial da experiência cristã. E você precisa acreditar muito nisso. Entende? Você precisa saber quem é Deus nesse aspecto. Deus, olha o versículo 3, o que ele diz: Ele te humilhou, né? Ele diz: Ele te deixou ter fome e te sustentou com maná. Preste atenção nisso aqui. Vamos aplicar isso aqui na sua vida? Vamos? Ele te deixou ficar desempregado e te sustentou. Ele te deixou sofrer enfermidade e te sustentou. Ele te deixou você sofrer o luto, a perda, e te sustentou. Entende esse propósito? Aqui nós entendemos, porque toda a humilhação e o sofrimento do deserto era acompanhado de perto pelo Senhor.
Você não passa nada na sua vida sem que os olhos do Senhor estejam te aprovando ou te reprovando nas coisas que você faz. Entende? As situações, as lutas que você tem, cada um tem as suas. Todo mundo aqui é diferente. Mas nessas coisas está a supervisão do Senhor. É como se Deus estivesse olhando sobre você, tudo que você está passando. Você certamente conhece muitas pessoas que sofreram na Bíblia, não conhece? Muitos. Você acha que Deus amava Elias? Sim ou não? Claro que sim. Maior profeta do Antigo Testamento. Passou por provações? Passou. Dia desse eu preguei aqui sobre Elias, lembra? A fase 1 e a fase 2 lá do aprendizado de Elias. Das coisas que Deus fez ele passar. É desse jeito. As nossas lutas não são porque Deus não nos ama. Às vezes é até o contrário. Nessas coisas Ele está nos aprovando. Te deixou ter fome e te sustentou com maná. Tem uma frase do mundo, acho que às vezes a gente também fala isso. A gente diz assim: se tiver saúde, tiver comida, onde dormir, tá bom demais. A gente não diz isso, né? Como se para a gente a ausência dessas coisas que a gente precisa fosse a coisa mais importante. Mas não é. Porque ainda que tenha todas essas coisas, mas se não tiver Deus, não está bom. Entende? E por isso que vem essa ideia. Nem só de pão vive o homem. Era isso que eles tinham que aprender. Que não era só de pão que vivia. Não é só ter as suas necessidades supridas e agora está tudo bem. Não. A proposta do aprendizado das provações é mostrar a você que estará tudo bem, sim, se tivermos o Senhor. E ainda que passemos pelo deserto, as coisas ainda estão bem, se Ele está conosco. Porque mesmo que permita que passemos por fome, certamente nos sustentará. Não é? Certamente nos sustentará. Aprender que um homem não só vive de pão é você entender que a vida, sabe, consiste nessa relação com Deus. É dele que vem a essência da vida, de estar contente, independente de qualquer coisa. Era isso que aquelas pessoas tinham que aprender no deserto. Quando Deus diz: olha, que te humilhou, versículo 3, te deixou passar fome, te sustentou com maná, que não conhecesses, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Você teve que passar por tudo que você passou para você entender que a vida não é só isso daqui, não. Que a vida não é só isso aqui. Imaginem agora, do ponto de vista de uma aprovação de Deus, um crente que está passando por dificuldades e reclamando, está desempregado, está brigando em casa, está aquela confusão da mulher, está doente, está praguejando, sabe? Está passando pelas lutas e não quer ir mais para a igreja. Entendeu o que é provação? Não entendeu. Não é verdade? Não entendeu nada. Entende? Porque se você entender, meu amigo, peraí, calma, estou passando por isso aqui. Estou. Mas Deus está provando. Deus está me provando. Eu mereço provação. Não é por mérito, não. É porque Deus quer lhe provar. E o que é que Ele quer ver de você? Atitudes. E se Ele não vir essas atitudes da fé, certamente as provas devem continuar até que você entenda. Porque Deus fez aquele povo se humilhar e o tempo de humilhação foi aumentando, chegou a 40 anos, porque eles não entendiam, simplesmente por isso.
Receba essa lição para você. Não é? Talvez você está olhando da forma errada. Se você começar a olhar para a sua vida com os olhos da fé, as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar. São promessas de Deus. E olha que coisa engraçada. A palavra maná significa o que é isso? Uma pergunta. O que é isso? Sabe por quê? Porque quando eles acordaram de manhã, o maná tinha caído. E eles olharam assim e disseram, o que é isso? E essa expressão, o que é isso? É maná, a palavra. Maná é o que é isso. Eles olharam lá para o maná, porque eles estavam com fome, reclamando por comida e passando, né? Deus fez eles terem fome. E sustentou com o quê? Com o maná. E o que era o maná? Não sabia o que era. Tem uma lição tremenda aqui. Tem uma lição tremenda aqui. Preste atenção. Sabe o que era o maná? Era o sobrenatural. Era algo que eles não conheciam. Você às vezes está atrás de algumas coisas, mas o maná é algo que você não conhece, que você não sabe de onde vai vir, mas que vai sustentar você. É nessa linha que Deus faz. De onde você não espera, com as surpresas do Senhor, da fé, vai acontecer o maná. E você vai acordar e vai dizer assim, o que é isso? E você vai lembrar dessa pregação, amém? Aí você vai lembrar. Aí você vai dizer, é o maná. É o maná de Deus chegando no terreiro da tua casa. Mas, como eu disse no começo aqui, você não pode perder o foco. O que é que Deus está fazendo com você? Para onde Ele está levando? Amém? No versículo 16 desse mesmo texto, né, de Deuteronômio 8, olha o que Moisés fala. Deus fala através de Moisés. Que no deserto te sustentou com maná. Ele está continuando a mesma conversa que ele estava lá, né? Que teus pais não conheciam o que é isso. Para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. Deuteronômio 8, versículo 16. Porque todas as suas provações, elas têm propósito, e no fim dessa história tem algo muito bom de Deus que Ele prepara para todos nós. Que essas coisas todas vão passar, mas que há de vir o melhor de Deus. Não, eu não vou dizer essa frase não, porque senão eu vou arrumar problema. Porque o melhor de Deus é Cristo, né? Não. Mas bora lá. A salvação, que é melhor do que todas as coisas daqui dessa terra. A eternidade, o fim da história, sabe? É a consumação da bondade de Deus. Está nos esperando. Porque na figura do deserto, o tirar do Egito era só o primeiro passo. O trafegar pelo deserto com todas as provações era a prova. Mas o que estava aguardando era a terra de Canaã, prometida, que emana leite e mel. E as bênçãos do Senhor, todas. Tá? Então, lá, sabe? Era justamente esse texto, porque Deus fez tudo isso. Agora, depois de passar pelo deserto, né? Moisés diz esse povo, tudo que Deus fez e tudo que vocês passaram foi porque Deus queria fazer o bem para vocês, no final. Porque tinha algo preparado já há muito tempo para vocês. E é isso. E essa história, ela tem um espelho dela no Novo Testamento. E nós vamos para lá. Porque aqui, né, já falei para vocês que tudo isso tem um referencial, mas essa história tem um espelho dela no Novo Testamento. Jesus foi batizado nas águas,
E lá Deus bradou: eis o meu filho amado, em Mateus 3,16, em quem me alegro. E logo após o batismo de Jesus, ele foi para o deserto, enviado pelo Espírito Santo para ser provado. Não foi assim? Por 40 dias. Não está tudo encaixando? E também tem lições interessantes sobre esse processo, agora na pessoa do Senhor Jesus. Vamos para lá? Mateus 4, versículo 1. E Jesus, ele usa exatamente a mesma expressão do fim do deserto. Nem só de pão viverá o homem, não é? Quando ele foi tentado pelo diabo. Vamos ler a história aí. Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é? Não é a mesma história? Pode olhar. E aqui, irmãos, tem cada lição na mesma linha, porque as mesmas lições que Deus dava àquele povo na época de Moisés, no Egito, nas provações, essas mesmas lições estão agora numa nova roupagem, na pessoa de Jesus, também para a minha vida e para a sua. E é tremendo as coisas que você vai vendo, sabe, da referência, dessa nova leitura que Jesus dá e dessa forma pessoal de explicar as situações agora na vida dele, vivendo pessoalmente. Quem levou o povo para o deserto? Foi Deus. Não era ele que ia guiando Moisés? E para quê? Para humilhar, não é? E deixou que eles tivessem fome. O que é que Jesus estava fazendo no deserto? Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Olha aí. No versículo 1. Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Engraçado que também era um momento de grande poder que tinha acabado de acontecer. Lá no Egito, as manifestações de poder, não é? Quando eles saíram do Egito. Aqui, o batismo de Jesus, que foi algo glorioso. O Espírito Santo descendo sobre ele como pomba. Uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado. Foi um momento, sabe, onde todos ouviram e viram o que aconteceu no batismo de Jesus. E ali, Jesus foi glorificado por Deus diante de todas aquelas pessoas, os religiosos e tudo que estava lá. E depois disso foi que veio o deserto. Sabe, aquela mesma história. É você, sou eu, saindo do mundo e feliz com a conversão e aquela coisa toda, e o deserto já na porta, já direto. Deus vai levar você para o deserto? Vai. Deus vai fazer você passar por privações? Vai. Deus vai fazer coisas que você não queria, deixar que falte algumas coisas que você deseja? Vai. Mas isso são provações, e precisamos estar atentos com essas coisas, ou então a nossa fé é vã.
No deserto, aquelas pessoas quiseram voltar para o Egito. Não foi essa a vontade deles. Por quê? Porque não perceberam o que Deus estava querendo fazer. E hoje, quantos estão na igreja, crescendo, vendo, às vezes se desesperam, porque não tem, sabe, entendimento nas provações que estão enfrentando, e aí desejam ir para o mundo. Buscar as suas necessidades, sabe, as coisas que acham que precisam, e vão buscar no mundo. E aqui, Jesus. Nessa frase que eu quero aqui agora falar sobre quando Jesus foi tentado, né? O diabo disse a ele, olha, ele estava com fome. Pega essas pedras, transforma em pães. E aí Jesus respondeu. Jesus remeteu ao deserto lá, né? A lição de Deuteronômio, que Deus dava àquele povo, o motivo pelo qual eles passaram pelas lutas, que era para aprender que nem só de pão vive o homem. Eles precisavam aprender isso. E Jesus, com fome, diante de uma tentação, ele diz, eu não vivo de pão. Não é só a minha fome. Não é só a minha fome. Olha o que Jesus diz ao diabo. Não é só sobre a minha fome. Irmãos, tem o caráter físico das necessidades, tem o caráter espiritual. A nossa vida tem os dois lados. Deus sabe que você tem necessidade, sabe. Mas a sua vida não é só sobre isso. Não é só sobre isso. Aqui tem uma coisa interessante nesse diálogo de Jesus com o diabo. É que, sabe, o diabo está... Eu sempre gosto de falar isso, acho que já falei outras vezes aqui na igreja. O diabo, ele não nos tenta, sabe, às vezes a gente tem uma visão do diabo como desenho animado, mas não tem nada disso não. Eu acho que é uma das coisas mais reais da experiência, da nossa experiência com o diabo, é que ele dá sugestões. Você já percebeu isso? Né? O diabo, ele tem mania de sugerir algumas coisas. Olha, faz assim, sabe? É como na carne. A carne, pessoas que não têm o Espírito Santo dando ideia. Olha, faz isso. Vai ali, faz isso daqui, vai nesse lugar. Procura o que você precisa ali. Essas sugestões são o modus operandi do diabo. Aqui o diabo fez isso com Jesus. Ele disse, olha, pega umas pedras dessa aí e resolve tua fome. A fome era o que do deserto? Provação, né? O que significava isso? Significava ser reprovado. Dar um jeitinho significava ser reprovado nas provações da fé. Significava perder a vista e a esperança na provisão do Senhor. Se Jesus transformasse aquelas pedras em pães, que ele tinha poder para isso, ele seria reprovado. E claro que não seria, mas ele precisava passar por isso para ensinar para nós o que é. Então aqui a primeira coisa que o diabo queria era colocar, sabe, essa ideia, essa quebra de propósito. O propósito do jejum e da consagração de Jesus era o simbolismo da provação dos homens de Deus, que suportam as provações e a humilhação e a fome do deserto, sabendo que Deus sustenta ele. Depois dessa provação, vocês conhecem a história, né? Veio os anjos servir Jesus, e esse era o fim da provação, e não um atalho, uma forma pessoal de resolver a coisa, sem a esperança do Senhor. No deserto, transformar as pedras em pães simbolizava voltar para o Egito, chegar lá e dizer, eu quero continuar sendo escravo, me dá minha panela de carne, e os meus peixes e as minhas verduras que eu comia quando eu era escravo. Eu quero cair de boca. Não é isso? E ser reprovado pelo Senhor.
E foi o que eles desejaram. Transformar aquelas pedras em pães de comer era quebrar todo o processo de jejum e de consagração que o deserto estava oferecendo a Jesus. Era parar de esperar no Senhor. Imagina, tem tantas pessoas que fazem isso, sabe? Passam a vida inteira buscando a Deus, sabe? E aí, sei lá, parece que as coisas já estavam perto de acontecer, o cara vai fazer o que não presta. Puxa vida, faz isso não. Tem uma coisa também sobre isso aqui que na pergunta do diabo que é interessante. Deixa eu ver que essa pergunta, o que foi que Jesus ouviu de Deus no batismo? Este é o meu filho amado, né, em quem eu me alegro. Essa é uma das coisas que nós entendemos quando nós nos convertemos. É que Deus nos ama, não é verdade? É tanto que um dos textos mais usados para o evangelismo qual é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então Deus me amou e Ele me deu Jesus para me salvar. Puxa vida, eu quero isso. E no deserto qual é a pergunta do diabo? Se tu és filho de Deus. Olha que ele coloca em dúvida o amor de Deus, a paternidade, a filiação de Jesus. Se tu és filho de Deus. É difícil, né? Se tu és filho de Deus é demais, meu irmão. Transforma essas pedras em pães. No versículo 3, né? E essa às vezes é a crise de muitos crentes. Será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que esse negócio fala? Se tu és filho de Deus, não deixe ninguém, pessoas incrédulas, situações, fome, crises, nem mesmo o diabo, colocar dúvida no seu coração quanto ao amor de Deus. Amém? Não deixe. Espere. Espere. Deus lhe ama. Certamente Deus lhe ama. Ainda que você esteja passando por situações, saiba que Deus lhe ama. Tiago, ele escreve sobre isso, eu achei interessante para ler esse versículo. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago sabia que a vida cristã consiste em provações. E que feliz mesmo é aquele que de fato é convertido, que tem a salvação, são os que suportam. Sabe? São os que suportam as provações. Esses que amam a Deus. Agora eu queria falar sobre as respostas de Jesus ao diabo, né? Quando ele diz, nem só de pão. Ele está lembrando, né, lá da lição de Deuteronômio que ele queria, que eles tinham que aprender, que nem só de pão vive o homem. É necessário aprender que a vida não consiste somente nas necessidades. E aí Jesus chega para o diabo e diz, nem só de pão. Sabe o que é que Jesus estava dizendo aqui? Porque assim, muitas pessoas diante das necessidades justificam o seu erro. Eu fiz isso porque eu estava com fome, não é? Eu fiz isso porque eu já não aguentava mais. Não é assim que a gente faz? Eu fiz isso porque eu cheguei no meu limite. Eu fracassei diante da minha provação. Mas quando Jesus diz nem só de pão, sabe o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, que eu não posso justificar
o meu fracasso nas minhas fraquezas. A minha fome não me desconecta da minha obediência. Amém? A minha fome não modifica o propósito que eu tenho com o Senhor. É isso que Jesus estava dizendo. Ele diz nem só de pão, a minha fome não me autoriza a errar. Porque eu creio num Deus que me sustenta. Os meus problemas não justificam a minha incredulidade. A minha luta não pode ser usada, né, para justificar a minha murmuração, a minha reclamação, a minha falta de fé. Não posso fazer isso. Eu não vivo só das necessidades. A minha vida não consiste só nessas coisas. Eu tenho uma aliança com Deus. Entende? É isso que ele está dizendo. Não tem como dissociar. Olha, diabo, a tua ideia é até boa, mas eu não posso. Eu não vivo só disso. E se eu tiver que morrer de fome, eu vou para a glória, pela vontade do meu Deus. Entende? Era isso. Era essa desconexão, sabe? Nós não somos as áreas da nossa vida não estão desconectadas. As suas necessidades, elas não são uma coisa e a sua fé é outra. Não. A partir de hoje, abra os seus olhos espirituais. As suas necessidades, elas são uma conexão, sabe? Elas têm uma grande conexão com a sua fé, porque essas provações, elas fazem parte, sabe, de um desígnio de Deus. Entendeu agora? Então, as suas lutas, elas não estão desconectadas da sua experiência com Deus. Pelo contrário. Nem só de pão vive o homem. E aí ele diz assim: mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí ele completa, né? Eu vivo das palavras de Deus. Sabe o que ele está dizendo ao diabo? E aqui é a quebra de maldição, é cão pulando para tudo quanto é lado aqui. Sabe o que ele está dizendo ao diabo? Eu não vivo das suas sugestões. É isso ou não é? Eu vivo da palavra que sai da boca do meu Deus e não da que sai da sua boca. Eu não atendo às suas sugestões. Eu não correspondo ao que você tem para mim. Eu não quero o que você propõe. Eu não quero dar ouvido à sua voz. Eu vivo do que sai da boca do meu Deus. Poxa vida, meu. É isso. Numa frase só, Jesus desmistifica toda a história. E ele mostra a mesma lição que aquelas pessoas deviam ter aprendido no deserto. E que fica para mim e para você hoje. Mateus 4, versículo 11, é o fim da história. E eu quero encerrar aqui. Então, o diabo deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Você quer comer pedra transformada pelo diabo, na sugestão do diabo? É isso que você quer para a sua vida? Você quer a pedra que o diabo lhe sugeriu que virasse pão para matar sua fome e quebrar o seu propósito com Deus?
ou você vai esperar o banquete dos anjos do Senhor? Reflita, amém? Vamos orar? Fique em pé, meus irmãos. Fique atento nas programações da igreja. Participe, né? Eu tenho pedido isso aqui todo domingo, mas é porque é importante. Deus esse ano levantou uma liderança linda, vou dizer assim, vou usar esse adjetivo, não que as outras não tenham sido, mas Deus tem colocado pessoas certas. A nossa MCM, que coisa linda o trabalho que elas estão fazendo. Adolescentes, os jovens, Hannah e Adelso, estão fazendo um trabalho tão bonito, não é? Gleides e Arnaldo aí, na SMHB também, tocando aí os homens. São coisas maravilhosas que você precisa fazer parte, sabe? Você é mulher, participe da MCM, você está perdendo tanta coisa boa. Tem um adolescente perto da sua casa. Irmãos, nós somos uma igreja, não é? Então, convide pessoas. Você conhece algum jovem da sua família? Dê o telefone dele a Adelso. Diga assim: Adelso, convida esse meu primo aqui, Adelso, para ir participar lá do PGM, né? Chame. Você tem algum homem, irmão, filho, pai? Chame também. As coisas que estão acontecendo aqui, sabe, são coisas de Deus, para a nossa família, para as pessoas que nós amamos. Assim nós fazemos a igreja crescer, evangelizamos, fazemos parte. Participe desse processo. Quantas pessoas você já trouxe para Jesus? E a igreja está cheia de coisa boa acontecendo. E você pode aproveitar todas essas atividades para ganhar as pessoas para o Senhor. Amém? Então, se esforce. Venha, participe. Tem tanta coisa legal e você vai ser muito abençoado. Sirva a Deus. Você vai se encontrar num desses ministérios. Você vai ser feliz. Você vai se aproximar mais dos irmãos e vai ser bênção para a sua vida. Amém? Coloque a semana sua diante do Senhor nesse momento final, na oração que nós faremos. Apresente seus anseios, as coisas que você fica com o coração bem apertadinho. Apresente diante do Senhor. Suas lutas. Está enfrentando deserto? É? Amém. Hoje você já aprendeu muita coisa sobre isso. Como é bom orar e dizer a Deus: Deus, eu entendo as tuas... Ou então eu não entendo, mas eu confio. Não é? Apresente esse sentimento diante do Senhor nas suas provações. Apresente a sua casa, sua família, preocupações, medos. Pai amado, nós estamos aqui na Tua casa felizes por esse culto, Deus, onde podemos elevar nossa voz ao Senhor. Eu me alegro, Deus, com cada irmão que o Senhor trouxe aqui nessa noite, os visitantes, aqueles que estão aqui. Que o Senhor, meu Deus, visite cada lar aqui representado, que o Teu Espírito, a Tua presença, a Tua paz se faça, Deus, notória. Que a Tua mão se estenda sobre o Teu povo como auxílio, para os abençoar, para que na vida, na experiência pessoal de cada um, o Teu nome seja glorificado. E possam abrir suas bocas e dizerem: o Senhor me ajudou. Vem, meu Deus, sobre a nossa vida e atende o clamor de todos os que aqui chegaram. Que sejam, Deus, modificados pela Tua palavra, que possam receber mais de Ti, crescerem em intimidade, conhecerem o Senhor, terem experiências contigo. Que a palavra de Deus ministrada aqui na igreja não seja só algo superficial, que volátil, que esqueçam a sair daqui, mas que ao contrário disso, Deus, seja como escrita nos seus corações, para memorial diante das tribulações, para que sejam equipados pelo Senhor
pela lembrança, Deus, do teu mandamento, para que quando as situações aconteçam, eles tenham, Deus, em que se apegar. Possam viver uma esperança plena, Deus, de entender da relação que tem com o Senhor, do teu cuidado, do teu zelo, da tua bondade. Obrigado, meu Deus, por tudo, Deus. Apresenta ao Senhor os enfermos, aqueles que estão passando dificuldades de saúde. Que o Senhor derrame, Deus, sobre eles o teu bálsamo, com cura, com alívio das dores. Visita cada um da nossa igreja. Te oro, Deus, pelas crianças, pelos jovens. Peço, Deus, uma bênção especial sobre os relacionamentos, casamentos. Casamentos em julgo desigual, onde um dos cônjuges não estão na tua presença. Que o Senhor, Deus, visite com o teu Espírito, convença essas pessoas para que possam se render ao Senhor e completar a obra. Para que esses teus servos que vivem nessa situação de julgo desigual possam louvar o teu nome e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Nos leve em paz para a nossa casa. Abençoa a nossa nação. Nos livra, Deus, das investidas do homem mau, do pecado, de todas as coisas. Todas as coisas, Deus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida hoje, sobre toda a igreja do Senhor eternamente. Amém. Deus te abençoe. Abrace ainda o seu irmão e diga a ele: foi bom demais, rapaz, estar aqui com você. Amém?